Como gerir melhor o seu tempo? Você já teve dificuldade em gerir o seu tempo, sentindo que tem pouco tempo para resolver todas as coisas que você precisa? Tem dificuldade, já baixou vários aplicativos e nenhum desses aplicativos conseguiu resolver a sua necessidade? Então, hoje, no programa 48 Horas, eu vou explicar para vocês a forma correta em você conseguir organizar o seu tempo e conseguir realizar todas as tarefas prioritárias. Bora lá? Então, fica até o final do vídeo. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo bem profundo, onde nós vamos começar lá dos primórdios, como processos iniciais para gerir esse tempo, até na última parte aí, passando para você o passo a passo de gerir o seu tempo da melhor forma. Talvez você não me conheça, eu sou o Wallace Martins, coach. Eu ajudo você a vencer a procrastinação e tirar as suas metas do papel. E nós estamos começando em mais um programa, 48 horas por dia. O objetivo desse programa, ele é bem claro, que você consiga ser mais produtivo e ter mais tempo. E principalmente ter tempo com as coisas que realmente importam, com a sua família, com o seu tempo de descanso, tempo de lazer e etc. Bora lá? Você já sentiu que 24 horas no seu dia não é suficiente para comportar toda a sua necessidade por dia, para você conseguir fazer todas as suas tarefas? Já sentiu isso? É bem provável que isso está acontecendo porque você não está gerindo o tempo da forma correta. Você precisa ser um bom administrador do tempo, até porque o tempo é a única moeda que você não consegue comprar. Todo o tempo que já se passou, infelizmente, você não consegue voltar atrás. Mas hoje você pode tomar uma ação diferente, tendo esse conhecimento e gerir o tempo da melhor forma. Eu tenho certeza que se você, antes de assistir aqui, é bem provável que você também já baixou diversos aplicativos. Quando eu não tinha esse conhecimento que eu estou passando para você, eu já tinha baixado Trello, eu já tinha baixado aplicativos de bloqueador de aplicativos para tentar evitar procrastinação, já coloquei diversos alarmes, já tentei fazer várias coisas, mas todas essas coisas que eu fiz, infelizmente, não deu certo. E é bem provável que você passou pela mesma coisa. E por que baixar aplicativos para ajudar na sua gestão do tempo, muitas das vezes não consegue resolver o seu problema? Porque você não conhece como funciona e qual é o melhor método para você conseguir organizar o seu tempo. Aí não adianta você ter a melhor ferramenta se você não sabe usar essa ferramenta. Então sim, eu indico até alguns aplicativos dos meus vídeos, como vocês sabem, mas de nada adianta você ter os melhores aplicativos, a melhor ferramenta, se você não sabe utilizar essa ferramenta. Beleza? Você já sentiu com pouco tempo? É bem provável que sim, porque senão não estaria aqui nesse vídeo. Mas o que você precisa entender que não é 24 horas que são tempo insuficiente para você. Na verdade, é a sua falta de conseguir gerir essas 24 horas que fazem você ter essa sensação de ter pouco tempo. Eu acredito que Deus ele é perfeito. Então, se Deus ele não colocou 26, 27, 30 horas, quer dizer que ele não errou. Deus sendo perfeito, ele fez todas as coisas perfeitas. E 24 horas é o tempo necessário para a gente conseguir descansar, para a gente conseguir ter uma boa noite de sono, ter tempo com os nossos familiares. Até meio estressante nesse ouvir isso, parece que é impossível. Ter tempo com os nossos familiares, conseguir trabalhar e ter uma boa qualidade, conseguir estudar e etc. Beleza? E tudo isso se resume em uma coisa: saber dar prioridades, antes de mais nada, para aquilo que realmente importa. O problema, quando a gente entra sobre gestão de tempo, nós queremos ser hiperprodutivos. Mas antes de você ser hiperprodutivo, uma produtividade acima da média, você tem que aprender a ser produtivo. Uma produtividade na média. Por quê? Não adianta você encher a sua agenda, não adianta você encher o seu diário de bordo, que a gente fala bastante dentro do nosso curso, de várias coisas, de vários exercícios, de várias tarefas, de várias prioridades, se você não conseguir organizar
da maneira certa. E se você não for consistente, então de nada adianta você querer fazer 1000 coisas se você está errando na principal. Qual que é essa principal? É um planejamento correto. A falta de tempo que você sente todos os dias é porque você não está fazendo o planejamento da forma certa. E por esse motivo você quer ser hiperprodutivo, nunca lê um livro, quer ler 3 livros, nunca estudou, nunca terminou um curso por completo, aí quer estudar 3 vezes. Não, cara, você tem que entender que existem prioridades. E quando você montar o seu planejamento, vai ser essas prioridades que você vai colocar em pauta antes de mais nada. E sabe o que eu acho muito engraçado? Eu acho engraçado que as pessoas confundem gerir tempo, fazer uma boa administração com o tempo, sempre com o empreendedorismo, né? Eu preciso trocar de emprego, eu preciso fazer isso, ou com os aplicativos milagrosos. Eu falo isso porque eu pensava isso. Eu pensava que se eu fosse empreender eu ia ter mais tempo. Mas a realidade é que empreender exerce até mais atividades e mais disciplina do que eu tinha antes. Só que não é sobre empreender e não é sobre ter todos os aplicativos de gestão de tempo. É você ter a consciência de como gerir melhor o seu tempo. Então eu já baixei diversos aplicativos que vocês imaginam. Aplicativos que eu olhei aqui no YouTube. Como organizar meu tempo, aplicativos na Play Store. E aí eu baixei diversos. No desespero de achar que esses aplicativos iriam fazer que eu conseguisse organizasse. Deixa eu arrumar aqui. Que eu conseguisse organizar todo o meu tempo. Mas infelizmente ou felizmente, não existe fórmula mágica. Você precisa aprender primeiro os passos primordiais antes de você ir abaixando qualquer aplicativo. Por quê? Volto a falar o que eu falei no início. Não adianta você ter as melhores ferramentas se você não sabe utilizar essa ferramenta. Do que adianta você dar para mim uma ferramenta de um cara que é mecânico? Eu vou olhar para o carro, para a moto e não sei o que eu vou fazer. Então o problema não é a ferramenta, o problema é a consciência. Então algo que eu quero passar aqui para vocês não é as ferramentas em si, é a consciência de como você consegue organizar o seu tempo da forma correta. Então antes de mais nada, antes de você ir abaixando os aplicativos, antes de você pegar um caderno e ir enchendo de tarefas no seu dia, você precisa entender o primeiro ponto. Que ponto que é esse? O que é prioridade hoje para a minha vida? E aí, você vai olhar e você vai ter uma crise existencial bem provável. Prioridade de minha saúde, prioridade de minha empresa, prioridade do meu intelecto, prioridade do meu conhecimento, prioridade aos meus amigos, prioridade da minha família. E aí você vai achar várias prioridades, só que você já começou da forma errada. Você tem que ir nas escalas de urgente e inicial. Vamos supor que você é uma pessoa que está com a saúde infelizmente bem prejudicada. E essa saúde ela pode causar até uma doença grave sobre você. A sua prioridade é a saúde. A sua extrema prioridade é a saúde. Então nós vamos começar primeiro pelas tarefas urgentes. Né? O que é urgente na nossa vida que a gente precisa resolver isso? Então essa é a primeira coisa. Resolva as prioridades urgentes da sua vida. Então escolha aí no máximo 3 prioridades urgentes. E aí você vai desenvolver essas prioridades. Aí começa o primeiro erro. A pessoa, ela baixa vários aplicativos ou ela tenta várias formas. Só que ela não para buscar o conhecimento e entender o que realmente é prioritário para ela. Para você ser hiperprodutivo, você não precisa fazer 10, 20 coisas, até porque você vai entender que fazer muitas coisas quer dizer um desfoco muito grande. Para você ser muito produtivo, você precisa fazer as coisas certas. Não várias coisas, mas as coisas certas. Presta muita atenção. Para você ser hiperprodutivo, não é fazer muitas coisas, mas fazer as coisas certas. Existe aí uma teoria, a teoria de Pareto, que ele fala que 20% das nossas ações é o que move 80% das nossas realizações. Então, não é fazer muitas coisas, mas é fazer as coisas certas. E aí que as pessoas se perdem. Por quê? Não fazem uma boa gestão e quando querem resolver isso, querem fazer várias coisas. E aí, infelizmente, não dá certo.
Existem 5 principais motivos que fazem as pessoas ter o sentimento que está com pouco tempo. E quais motivos que são esses? Primeiro, falta de planejamento. Você acha que você está com pouco tempo porque você não fez um planejamento ideal para o seu dia. Por exemplo, eu estou gravando hoje, né? Agora é 2h23, eu estou gravando e a minha tarefa, uma das tarefas principais minhas era gravar esse vídeo. Então, quando você tem um planejamento ali muito claro, fica bem mais fácil você entender que... Fica bem mais fácil, não. Fica fácil de você ver que você foi produtivo. Porque você planejou o seu dia. Só que tem algumas pessoas que é muito vida leva eu, deixa a vida me levar. Então acorda de manhã, nem sabe o que precisa resolver. Nem sabe quais são as prioridades. Aí acorda falando assim, vida leva eu. Eu ia até pedir pro editor de vídeo colocar isso, só que deixa quieto. Então, cara, não adianta você acordar e não entender quais são as suas prioridades e não fazer um planejamento. Aí você tá igual a esses caras. Na vida leva eu. Vou colocar até uma musiquinha aqui de fundo, ó. Vida leva eu, meu amigo. Aí você não me ajuda, né? Aí você não me ajuda. Com esse motivo, ó, aquele pagode. Quando você acorda de manhã e você não planeja o seu dia, você tá igual a esses caras, véio. Vida leva eu. E aí, é bem provável que você está sentindo que o tempo está passando muito rápido, que o ano já está finalizando e, infelizmente, é uma realidade. Porque a falta de planejamento, ela não gera foco. Quando você tem um planejamento, você tem foco. E quando você não tem esse planejamento, você não tem foco. E qualquer coisa que entra, acaba ocupando aí esse espaço de coisas prioritárias na sua vida. Segunda coisa, distrações. Sempre, todos os dias, nós vamos ter distrações. Eu coloquei a música e nem aumentei, gente. Será que é essa música? Ah, sei lá. Acho que eu coloquei a música do anúncio. Mas vamos lá. Distrações, que acabou de acontecer. As distrações, elas, infelizmente, acabam com o nosso tempo. Então, o que são distrações? Começar a mexer nos stories, começar a mexer no Reels, começar a ver vídeo. Eu sei que é bom, gente. Eu sei que o nosso cérebro, a gente já aprendeu isso aqui. Eu sei que o nosso cérebro, ele gosta disso. Ele gosta disso. Mas você tem que entender que você precisa fazer as prioridades antes de você se dar o luxo de ter essas distrações. E quando você ter, né, na verdade não vai ter as distrações, vai ser uma distração objetiva. Que você tenha ciência daquilo que você está fazendo. Não algo que aconteceu por acaso. E as distrações, elas sempre vêm e é normal. Até para a pessoa que tem um maior conhecimento, como eu, ou outras pessoas que têm conhecimento até superior, estão até mais tempo, né, nessa jornada, sabe que as distrações, elas fazem parte do percurso. Infelizmente. Só que quando você tem um planejamento bem estabelecido e quando você tem compromisso, que é a terceira coisa, com os seus resultados, as distrações, elas vêm e vão embora. E mesmo que você pague o preço de ficar até um pouco mais tarde, de estudar até um pouco mais tarde, e de fazer as coisas até com mais empenho, né, para conseguir repor essas horas perdidas, esses minutos perdidos, você precisa fazer porque você tem que ter comprometimento com os seus sonhos e com os seus objetivos. Uma dica de como você consegue usar um aplicativo para evitar as distrações, eu falo ela direto aqui nos nossos vídeos, é baixar aqueles bloqueadores de aplicativos do celular. A gente sabe que uma das principais distrações hoje, nos dias atuais, é o nosso bendito celular. Então, você está distraindo muito no Instagram, está distraindo muito no Facebook. Coloca esse bloqueador de distração, esse bloqueador de aplicativo, que vai dar muito certo. Terceiro, procrastinação. O que é procrastinação? É quando a gente adia uma tarefa para ser feita. É padrão de fábrica isso. A gente nasceu com esse padrão de fábrica, de querer ficar adiando as coisas. Então eu preciso fazer algo e eu deixo esse algo para depois. Quando eu deixo esse algo para depois, entra a bendita ou maldita
procrastinação. Ah, eu vou estudar, vou estudar mais tarde. E, na verdade, isso não é nem padrão de fábrica, tá? Nós aprendemos isso na escola. Quem aqui nunca, quando tinha uma prova para ser feita, aí tinha 2 semanas para estudar. Aí um dia antes estudava. Quando estudava no período da manhã? Quando estudava no período da noite, estudava na manhã mesmo. A gente sempre deixa as coisas para a última hora. Então isso é procrastinação. O que eu recomendo você fazer? Para você sentir que você vai ter sempre mais tempo, né? Tempo de qualidade. Pega suas prioridades, o seu planejamento, e pega e fica full, tenta resolver todas as coisas que você vai ver que vai sobrar bastante tempo, sem se distrair. Vai lá e mergulha mesmo de cabeça, vai ajudar bastante. Aí depois você pode ter um momento de descanso, aí você pode ter um momento de lazer com qualidade, e principalmente esse momento ele é merecido, né? Porque você fez o que precisava ser feito. E penúltima coisa, má gestão do tempo. Quando você não consegue gerir bem o seu tempo, dividindo eles em urgentes, tarefas urgentes, importantes e delegáveis, é bem provável que você não consegue ter uma boa organização dentro do seu dia. Por quê? Como eu consigo gerir melhor o meu tempo? Quando eu faço escala de priorização. O que é a escala de priorização que eu acabei de falar? Coisas urgentes que precisavam ser feitas para ontem, importantes e delegáveis, que outras coisas podem fazer, como minha família, como funcionário, como amigos e etc. Então, esses pontos são muito importantes. E se você identificar esses pontos dentro da sua rotina e dentro do seu comportamento, você já sabe aonde está indo o tempo, né? Para onde está indo o tempo, qual ralo que está caindo nesse tempo. Será que é uma falta de planejamento? Será que você está se distraindo muito? Será que você está procrastinando muito, sempre deixa as coisas para a última hora? Será que você não está priorizando e aí está prejudicando a sua gestão do tempo? A gente tem coisas que você precisa resolver muito rápido. E não porque a data limite é rápida. É que tem coisas que realmente tira ali a sua concentração. Então, quando você nota isso, é uma escala de priorização. Não é porque você tem que entregar amanhã, porque aquilo lá fica te perturbando, fica te incomodando. Beleza? E quais são os benefícios de gerir melhor o seu tempo? O oposto, né, do que a gente falou. Mas principalmente, aumento de produtividade. Você consegue fazer mais coisas, você se sente mais realizado e você consegue ser mais produtivo, né? Você consegue crescer mais rápido. Porque com a falta de produtividade e a falta de organização de tempo, vamos supor que você precisava viver 3 anos para você ter o conhecimento e as habilidades. E aí, com a organização e as prioridades, você, com 6, 7 meses, você já consegue viver aquilo com os conhecimentos e as habilidades necessárias. Porque uma você está improdutivo e outra você está produtivo. Segundo ponto, que é um ótimo benefício, redução de estresse. Tem muita gente que fica estressado porque não sente tanto prazer e motivo na vida. Quantos coaches que eu já fiz que a pessoa vivia estressada e não é porque a vida dela estava difícil. É porque a bendita da pessoa não estava conseguindo ter uma visualização boa, né, sobre a vida dela. E realmente, quando você organiza o seu tempo, quando você foca nas suas prioridades e quando você realiza, você se sente satisfeito, libera dopamina para você. Mais tempo livre, então você vai ter mais tempo com a sua família, você vai ter mais tempo com seus amigos, você vai ter mais tempo para você tirar um momento de lazer. Tudo isso organizando o seu tempo, cara. Quem não quer ter mais tempo livre aí? E o último, que eu acredito no meu ponto de vista, que é o melhor de todos, é uma realização pessoal. Gente, não adianta. Quando eu tenho um dia improdutivo, porque ninguém é de ferro, né? Então, tem dias que, infelizmente, nós fazemos aqui um mínimo e os prioritários. Sou muito transparente com vocês. Fazemos os prioritários, as principais coisas. E aí, nesse dia, quando você sabe que você pode produzir bem mais, você não fez, ficou pendente algumas atividades dentro do diário de bordo, aí você já vai dormir daquele jeito. Nossa, não foi bom o dia hoje. Onde eu errei? Será que eu errei na distração?
Será que eu errei na preparação, que é o planejamento? Onde eu errei? E aí você não tem uma realização pessoal. Só que quando aquele dia é produtivo, que você faz o que precisava ser feito, sobra tempo. E aí você tem um tempo livre de qualidade, você consegue descansar, consegue fazer tudo, você vai dormir se sentindo realizado. E isso, gente, isso é a melhor coisa que tem. Quando você coloca o governo sobre o seu tempo, quando você governa o seu tempo, é a melhor coisa. Não existe coisa melhor, não. Porque a sua realização pessoal é incrível, você se sente muito realizado. Agora, nós vamos para a parte um pouco mais prática agora, né? Vou passar para vocês algumas ferramentas e vou falar sobre o que eu acredito que as pessoas erram muito, mesmo tendo esses conhecimentos até esse ponto. Por isso que é bom você ficar no final dos 10 minutos. Onde que as pessoas erram muito, né? Que eu vejo isso nas minhas sessões de coach, que eu vejo isso com testemunho de alguns clientes. Primeiro, as pessoas colocam toda a intensidade e a expectativa nas ferramentas. Não adianta você ter as melhores ferramentas de gestão de tempo se você não sabe utilizar essas ferramentas. Não adianta eu passar aqui uma gestão de tempo estilo Kanban para você nem sabe o que é. Então, isso é o que eu vejo que as pessoas mais erram. Elas colocam toda a expectativa nas ferramentas, mas não sabem utilizar as ferramentas. Então, de nada adianta. E quando a pessoa coloca a expectativa na ferramenta, não sabe usar a ferramenta e não consegue organizar, o que acontece depois? Fica desapontado e acha que é impossível mesmo ter uma vida plena e próspera. Porque prosperidade não é só dinheiro, a gente sabe isso. Prosperidade é ter tempo com a família. Prosperidade é ter segurança. Prosperidade é você conseguir fazer as coisas que você gosta. Prosperidade é você conseguir ter um impacto dentro do mundo. Então tudo isso envolve prosperidade. Prosperidade na vida espiritual, prosperidade na vida familiar. Tem que ter esse equilíbrio. E quando as pessoas elas colocam toda a expectativa na ferramenta, mas sem saber como utilizar essa ferramenta, aqui é um dos principais erros que eu vejo. Tanto que você vai ver vários vídeos sobre organização de tempo, bem provável que você até assistiu alguns, só que com a falta de consciência, com a falta de entendimento, de nada adianta. Segunda coisa, não ter paciência consigo mesmo. Meu, entende o seguinte, você está com 30 anos agora e hoje você quer organizar. Você viveu 30 anos da sua vida. Vou colocar como um ano você já tinha que organizar o seu tempo, mas é um exemplo, tá? Você viveu... Não. Você viveu 25 anos da sua vida? Não. Você viveu 15 anos da sua vida, você com 30 anos. Beleza, com 15 anos você já podia construir algumas coisas, né? Então você viveu 15 anos da sua vida sem organizar nada, sem organizar o seu tempo, sem entender sobre planejamento, sem fazer nenhuma prioridade. E aí as coisas que você fazia pela extrema pressão. Estudava por extrema pressão, trabalhava por extrema pressão. Aí você viveu 15 anos com esses comportamentos, com esses hábitos, até porque hábitos não são só positivos. Já falei para vocês, hábitos também são negativos. 15 anos vivendo a vida assim, doido, maluco, 15 anos. E aí, do nada, você quer que as coisas mudem em questão de um mês. Não adianta. É bem provável quando você organizar, isso aconteceu comigo, quando você organizar, seguir o passo a passo, fazer as coisas. Quando você começar a fazer isso aí, é bem provável que você vai falhar alguns dias. Mas o que vai diferir de você depois conseguir vencer isso e ser consistente do que você ficar parado? É quando você entende que é tudo um processo. Você nunca foi organizado. Você não vai ser organizado do dia para a noite. Você nunca montou um planejamento da forma correta, um planejamento diário. Você não vai montar esse planejamento do dia para a noite. Ter paciência com você é uma dádiva. Por quê? Você quer exigir um comportamento que foi gerado em 15 anos, que esse comportamento pare de existir em questão de um mês. Não funciona. E aí a gente pode até levar
pro terceiro grande erro aí, além da falta da paciência, é a falta do conhecimento. A pessoa não entende que as coisas às vezes demoram, cara. Não gera assim, que existe um processo, que o seu cérebro luta contra ele mesmo, que existe uma disciplina que você precisa usar. Esses são os principais erros. Agora, como que você consegue fazer para você sentir que você tem mais que 24 horas por dia, tá? Primeiro, identifica as prioridades. Não é porque você tem uma agenda cheia de coisa que você é uma pessoa produtiva. Na verdade, é bem provável que você não é produtivo. Por quê? As pessoas produtivas, elas fazem as coisas que realmente vale a pena ser feito. Elas fazem as coisas que realmente é benéfico usar a energia. E eu até entendo por que algumas vezes a gente acha que fazer 1000 coisas, isso é ser produtivo. Porque quem trabalha com CLT, aprendeu que tem que ficar das 8 às 6 horas da tarde, independente se não tem serviço. Sendo que com o home office mudou um pouco as coisas. Mas eu até entendo essas pessoas. Por quê? Elas acham que em fazer bastante coisas, isso é sinal de produtividade. Mas não, cara. Para você ser produtivo e até ter uma boa performance, você precisa fazer as coisas certas e as coisas prioritárias. Por quê? Quando você separa suas prioridades dentro da sua vida, dentro do seu ano, dentro do seu mês e dentro da sua semana, pega essa chave aqui que eu nem entregar para vocês. Tem que separar suas prioridades do ano, suas prioridades do mês, suas prioridades da semana e suas prioridades do dia. Quando você separa essas prioridades, você vai ver que tem muita coisa que você faz. Algumas dessas coisas são até automáticas, que você já podia ter parado de fazer. E outras coisas que são até relevantes sobre a sua vida, mas não é o momento de fazer agora. Eu tenho uma rotina, né? Isso é muito importante. A gente vai falar sobre a importância da rotina, sem ser aquela rotina em modo automático, mas aquela rotina planejada. Então eu planejo todos os dias as minhas atividades, as minhas prioridades, as minhas tarefas, né, os meus alvos. Planejo isso todos os dias. Só que eu tenho uma rotina de leitura, de treino e etc. Só que tem dias específicos, principalmente o treino, momentos específicos que eu modelo o treino de uma forma um pouco diferente, que o meu corpo receba também esse impacto aí biológico. Eu modelo um pouco diferente para eu conseguir finalizar as coisas no primeiro horário, porque normalmente eu treino de manhã. Então eu faço essa modelagem, mas eu tenho a rotina que eu busco seguir todos os dias de forma objetiva. Então você precisa identificar suas prioridades. Outra coisa, não adianta você identificar suas prioridades e ficar sentado. Você precisa criar um plano de ação. Você precisa criar um plano de ação. Cara, como que eu consigo? Primeiro, eu quero emagrecer. Tá bom. Como que eu consigo emagrecer? Quais são os profissionais que vão conseguir me ajudar? Os profissionais que vão conseguir me ajudar são nutricionista, personal e etc. Esses são. Eu posso contratar eles? Posso. Então vou contratar eles. Mas beleza, qual que é o meu objetivo de emagrecer? Quantos quilos por mês? Quantos quilos pelo ano? E sabe, fracionar quantos quilos por semana? Então você precisa criar um plano de ação. O grande problema é que tem muita gente que sonha, mas não tem visão de futuro. Tem até um vídeo aqui no canal que eu já coloquei. Vai lá e depois assista a diferença entre sonhar e ter uma visão de futuro. Aqui a visão é uma visão clara. E sonhar é somente uma imaginação. Então você precisa colocar isso concreto sobre a sua vida. Crie um plano de ação. Crie um plano de ação objetivo aí sobre uma tarefa que você precisa desenvolver, seja ela emagrecer, seja ela abrir uma empresa. Não adianta você somente sonhar se você não cria, se você não gera os próximos passos, beleza? Então, identifica suas prioridades e depois que identificou, cria um plano de ação. E por último, vou passar para vocês a tríade do tempo. A tríade do tempo é dividido em urgente, que são tarefas que você precisava fazer para ontem, importantes, que são tarefas que você precisa fazer hoje, com grau de importância, e delegáveis, ou desnecessário, é a mesma. Então, o que outras pessoas podem fazer. Então, todos os dias, você vai separar
as suas atividades por dia em urgente, importantes e delegáveis. Separou, você pode colocar urgente para 1, importante para 2 e delegável para 3. Organizou, fica bem mais fácil de você ser produtivo e ter mais tempo e principalmente organizar o seu tempo. Beleza? Gente, foi esse conteúdo. Espero que vocês gostem e também, se possível, compartilha com um amigo seu, com um parente, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Faz o seguinte, curta, se inscreva e te espero até o próximo vídeo. Falou!